A quem interessa que não haja promoção de direitos humanos, né? A quem interessa manter esse estigma de que direitos humanos é para pessoas criminosas ou que direitos humanos só atuam nessa área, porque de fato os direitos humanos são para todas as pessoas. Em um mundo em que os assuntos relacionados aos direitos humanos estão mais presentes do que nunca nas discussões públicas, temos a oportunidade de ouvir Nara Borgo, secretária de Estado dos Direitos Humanos, para falar sobre os desafios e avanços nesse campo. Nara, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Nara, para a gente começar, eu gostaria de saber quais são as dificuldades nos tempos atuais de promover políticas públicas voltadas para os direitos humanos. Bom, é um desafio muito grande, né? Acho que não só nos tempos atuais, acho que desde sempre. Quando a gente fala de política para direitos humanos, a gente tem que enfrentar, além de questões internas, como eu digo, com o governo federal, estadual e municipal, uma pressão popular quase que contrária, né? As pessoas não entendem o que são as políticas de direitos humanos, então a gente não tem um apoio social ou um apoio das câmaras de deputados, Assembleia, Senado. Então isso é um desafio que a gente precisa romper. Isso é uma tristeza que a gente enfrenta, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Acho que a falta de compreensão sobre o que são direitos humanos, a ausência de uma educação voltada para os direitos humanos. Mas quando a gente trata também de todos esses grupos que você falou, a gente fala também de privilégios, né? Então, uma parcela da sociedade não quer abrir mão de certos privilégios, não quer abrir mão de certas conquistas ou não querem dividir certas conquistas com muitos grupos. Então, por isso, um ódio contra as mulheres que advém de uma sociedade machista, esse discurso de ódio contra a população negra que advém do racismo e assim sucessivamente, né? Um discurso de ódio contra a população LGBT, porque não se considera aquilo, não se respeita que as pessoas possam ter orientações sexuais diversas. Então, quando a gente começa a ocupar esses espaços, falo a gente que eu me encontro nesse grupo mulher, as pessoas não estão acostumadas, não querem abrir mão deles para outros grupos. Então, a gente precisa de educação, a gente precisa, mas sobretudo de respeito, né, ao outro ser humano. A gente vê muito isso, né? Acho que isso advém também bem ligado com a sua pergunta anterior. A quem interessa que não haja promoção de direitos humanos, né? A quem interessa manter esse estigma de que direitos humanos é para pessoas criminosas ou que direitos humanos só atuam nessa área, porque de fato os direitos humanos são para todas as pessoas. E quando a gente fala isso, a gente está falando de todos nós que estamos em liberdade, das pessoas que estão também encarceradas ou em medidas de internação. E sempre que isso chama muita atenção da mídia, né? Sempre que tem uma rebelião numa unidade penitenciária, que não é mais o nosso caso, mas a gente já passou por isso. Sempre que tem algum problema que a imprensa vai, tem pessoas ali, né, na defesa dos direitos humanos, porque em caso de rebelião geralmente tem morte, tem violência, tem tortura, e aí isso aparece muito. E aí eu acho que criou essa narrativa, foi criada e ela permanece, porque é um discurso que vem de fácil. O filme Guerra Civil, estrelado, né, pelo ator brasileiro Wagner Moura, está atualmente em cartaz em todos os cinemas, chama a atenção da sociedade para o risco da polarização política e do autoritarismo para os direitos humanos. Você acredita que existe a possibilidade de ocorrer no Brasil situações semelhantes às que os personagens experimentam na distopia retratada no filme? A gente passa por uma polaridade no Brasil muito grande, né? No Brasil e em outros países também. E essa polaridade, ela é muito perigosa. A partir do momento em que você se fecha no seu entendimento, acreditando que só ele é o correto, e você cria essa polaridade, as chances, né, da gente chegar em situações extremas, ela é muito grande. A gente precisa lutar para que a gente tenha mais capacidade de diálogo
para que a gente construa pontes e para que a gente consiga sentar, dialogar, ouvir as pessoas para que a gente não se polarize tanto. Mas hoje, de fato, a gente levanta alguns temas e isso aconteceu recente. A gente ia fazer um evento no IFES de um determinado município falando sobre igualdade de gênero e diversidade sexual. Um grupo do município se levantou contra e queria impedir que a gente chegasse ao município. E queria impedir que a escola abrisse para nos receber. Então, olha só essa polaridade. Para que isso? Por que os grupos não sentam e não dialogam, né? E por que a gente fazer esse tipo de coisa para impedir esse acesso à comunicação? Então, assim, o filme traz essa questão e eu acho que serve muito para a nossa reflexão. Assim, nós, né, enquanto seres humanos, estamos sendo muito radicais na defesa dos nossos posicionamentos. Por que eu não consigo ouvir a outra pessoa? Por que eu não estou disposta a construir essa ponte? Por que eu acho que o meu mundo é o correto? O mundo é tão grande, são tantas as pessoas, e é tão diverso que não é possível que eu não encontre no outro uma possibilidade de conexão. Eu acho que essa possibilidade de conexão, qualquer que seja, ela já vai ser importante para a gente evitar que a gente chegue em situações extremas, como a gente já teve num passado, até bem recente, e como eu acho que a gente se aproxima de ter. Eu acho que o filme vem num momento importante para que mais pessoas possam refletir da gravidade que é isso, né? A gente precisa propagar um pouco mais de compreensão entre as pessoas. Essa decisão do CNJ não é recente. Essa decisão já vem desde o ano passado, em que o Estado, o governo do Estado, por meio de diversas secretarias, direitos humanos, justiça, saúde, tem sentado com o Poder Judiciário para a gente pensar nessa transição. Hoje, né, com respeito aos direitos humanos, a gente não pode manter as pessoas dentro de uma unidade, sob um tratamento, sem que elas fiquem totalmente isentas de contato com esse mundo externo. Isso também não é saudável. Isso não é uma forma que contribui para que ela tenha ali uma qualidade de vida melhor. Então, o CNJ, né, e aí também tem conselhos de psicologia, assistência social, entendem pelo fim do que se chama dos manicômios judiciários. Então, existe a luta antimanicomial. E a gente vem estudando já gradativamente uma forma de cumprir essa decisão judicial, essa decisão do CNJ, de fazer a reinserção dessas pessoas na comunidade. Então, isso não quer dizer que chegou uma decisão, ninguém discutiu, a gente abriu as portas ali da instituição e colocou as pessoas na rua. Não, existe uma busca pelos familiares, existe uma busca pelas casas, pelas instituições de longa permanência, onde ficam as pessoas idosas, em espaços terapêuticos em que essas pessoas vão ser localizadas de acordo com o grau de saúde mental, de doença mental que elas se encontram. A gente não vai colocar as pessoas na rua de forma irresponsável. Isso é um acordo, é um estudo a longo prazo e que está chegando o final para o cumprimento, né? Mas a gente vai cumprir da maneira mais responsável possível com a sociedade e com essas pessoas que elas, apesar de terem cometido um crime no passado, elas vão ter que cumprir essa medida de forma digna, de forma que respeite os direitos dela também, de saúde, alimentação, no espaço mais adequado. Então é isso que vai acontecer. Então as pessoas precisam ficar preocupadas. Amanhã vai abrir a porta e as pessoas vão para a rua. Não, é um número reduzido, são apenas 57, né, pessoas, e elas vão ser encaminhadas para locais adequados para que elas possam se tratar e também permanecer, se necessário, aí, sob uma vigilância, um cuidado, né, para que ela possa se reabilitar. Após conversarmos sobre as dificuldades que é colocar em prática os direitos humanos, o que a secretaria que você
faz a gestão, vem entregando para a sociedade capixaba? A Secretaria de Direitos Humanos, ela tem um trabalho um trabalho de articulação. Cabe a nós isso, né? A decisão que você citou do CNJ para que a Sejus cumpra e coloque, né, em outro local as pessoas que estão com doença mental no sistema penitenciário. Cabe a nós, direitos humanos, acompanhar, verificar como isso vai ser feito, verificar o local onde essas pessoas vão. A gente faz amplas discussões na Sejus, na saúde, por exemplo, sobre o nome do uso social, a importância do nome do uso social para as pessoas trans. Então, a gente faz esse trabalho de articulação com outras secretarias para que todo o governo trabalhe por direitos humanos. Mas, além disso, a gente tem algumas entregas, algumas ações que são próprias. Então, lá na secretaria, a gente tem políticas para juventudes, políticas de igualdade racial, diversidade sexual, para pessoas com deficiência, pessoa idosa, criança e adolescente. A gente tem uma mesa de mediação de conflitos que trata de todos esses conflitos fundiários no estado do Espírito Santo. A gente tem uma gerência específica para direitos humanos que engloba muitas coisas. A gente trabalha com diversos conselhos. Os conselhos são espaços em que a sociedade civil reivindicam as suas pautas, fiscalizam as políticas de direitos humanos. Então, a gente trabalha com tudo isso. Mas a gente pode citar algumas entregas que foram muito importantes do governo, por exemplo, na área de juventude, que foram os 14 centros de referência das juventudes. São espaços para os jovens que moram nos municípios do estado presente, né, de 15 a 29 anos, para que eles tenham ali oportunidade de fazer um curso de qualificação, de fazer cursos de dança, informática, língua estrangeira. Então, ali onde a juventude pode se tornar protagonista ali da vida e fazer muitos trabalhos. A gente trabalha muito forte com a política de pessoas com deficiência. A gente tem um programa que nós fomos o primeiro estado brasileiro a ter uma política dessa, que é a Central de Intermediação em Libras. Então, essa Central de Libras, a gente oferece um intérprete de Libras 24 horas por dia para as pessoas que precisam de algum tipo de serviço, seja na delegacia, em audiência, no SUS, enfim, né, para SAMU. Então, a gente promove essa inclusão, que é muito importante. A gente, então, no governo Casagrande, a gente entregou a política de juventudes por meio do Plano Estadual de Juventudes. A gente entregou a política de diversidade sexual por meio de um plano estadual de política de diversidade sexual. A gente está terminando o plano de equidade racial. Então, a gente está deixando também estruturada toda essa política para que, quando o governo passe, né, a gente tenha já esse caminho aí escrito, como a gente tem com as outras secretarias. As entregas foram inúmeras, né, Nara? E agradeço, né, por compartilhar seus insights conosco hoje. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de estar à disposição.